pelo que está se discutindo, é o cônjuge, a pessoa que convive junto ali, poderá deixar de ser herdeiro aí no processo, um herdeiro necessário. É essa polêmica que você estava se referindo lá no início da nossa conversa, você falou Sim, que na questão da sucessão ia ter mudança, ia ter polêmica, é isso? sim. O que está sendo proposto? É. Agora, mais do que nunca, né, as pessoas aí têm que se atentar, isso já é uma orientação, como uma forma de prevenção, as pessoas aí se atentarem para o planejamento sucessório. O planejamento sucessório hoje, Geraldo, vai ser uma ferramenta muito importante de vital existência para a questão sucessória. Por quê? Vamos lá, como que é hoje e como que a proposta vai trazer. Hoje, o cônjuge, né? Quando a gente fala cônjuge, eu vou me referir também ao companheiro, porque foi, né, igualado aí no mesmo patamar, tá, gente? Então, quando eu falo cônjuges, também estou me remetendo ao companheiro, companheira, tá? Ele, hoje, o cônjuge, o companheiro, ele é um herdeiro necessário. Às vezes ele vai concorrer com os filhos, concorrer com o ascendente, às vezes ele não vai concorrer com ninguém, né? Então, a depender do regime de bens, ele vai ser meeiro, ele vai ser herdeiro e meeiro. Então, vamos lá. Hoje, por exemplo, no regime de comunhão universal de bens, porque há essa diferença de meeiro e herdeiro no direito, que muita gente confunde e acha que é a mesma coisa. Meeiro é metade da herança. Herdeiro é em relação aos bens. Não é quer dizer não é quer dizer que eu vou ter a metade para mim, né? Quando eu falo meieiro, já está falando meieiro, meia, metade, né? Então, por exemplo, no regime de comunhão universal de bens, o cônjuge ele é meieiro. Por quê? Não, tu vai entrar todos os bens antes e depois do casamento, da constância do casamento. Há algumas situações, que eu só vou mencionar aqui superficialmente, porque é muito complexo, muito complicado, que, por exemplo, assim, vamos supor um bem gravado com cláusula de incomunicabilidade. Esse bem, depois que a pessoa falece, ele pode ter a característica de um bem particular, e mesmo no regime de comunhão universal de bens, a pessoa passa a ser herdeira e meeiro, tá? Mas em casos aí muito excepcionais. O regime mais utilizado, né, que é o regime de comunhão parcial de bens, e principalmente quando é união estável, que a pessoa geralmente começa a viver com uma outra ali, não tem um documento, não faz uma escritura, mas, como a gente sabe, como é uma situação de fato, né, então se configura uma união estável. E uma vez que a pessoa não faz por meio de escritura, né, não documenta isso, o regime que se instaura é o da comunhão parcial de bens. No regime da comunhão parcial de bens, tudo aquilo que eu adquiri com meu marido ou com meu companheiro, na constância, né, ali juntos, metade é minha. O bem que ele ou eu tenha antes do casamento, antes da união estável, no caso de falecimento, eu vou ser herdeira, ou ele vai ser meu herdeiro, tá? No regime de separação de bens, não há meação, porque o próprio regime já fala. Separação de bens. Então, na constância do casamento ali não há meação, mas a pessoa é herdeira. Entendeu? E o que acontece com a alteração desse Código Civil agora? Para as pessoas Antes entenderem de você falar melhor. da alteração, vamos lá então. Digamos, comunhão universal de bens. Aí, um casal tem 2 filhos. Aí um deles morreu. Aí faz o inventário inicial daquela parte que morreu. Aí fica 50% para aquele Aí, cônjuge nesse que ficou caso, e 50% para metade os e filhos. 50 para os filhos, porque ele é E o usufruto meio. normalmente fica para o cônjuge que ficou. Isso. Mas a Normalmente. questão do usufruto aí, às vezes nem é, só se a pessoa instaurar Sim. alguma coisa, né? Mas é bem claro. Comunhão parcial de bens. Mesma coisa. O que eu adquiri com meu marido, meu companheiro na união, né, do casamento, ou que seja daquela união estável, metade é minha. Mas às vezes a pessoa já ingressa num casamento, numa união estável, já possuindo um bem antes. E no Quando, caso da separação, então, no caso da da separação de separação, bens, você falou que algo que construir junto ali, aí cada porque um é seu. Mas, por é, exemplo, se já tivesse um bem antes, a pessoa aí passa a ser herdeira? porque é diferente divórcio de sucessão. As pessoas confundem divórcio com sucessão. Falam assim, mas eu sou casado, eu vou me divorciar. Se eu vou me divorciar e eu fui casada na comunhão de separação de bens, aí não tem nada.
Agora, se falece, é uma outra situação. Falecimento e divórcio são fatos diferentes, que vão ter consequências diferentes. Então, no falecimento, eu faleci e eu era casada com meu marido na comunhão de separação de bens. Né? Ali, na questão de meiação, não vai ter, porque o regime é de comunhão de separação total de bens. Mas em questão a um bem particular, a uma questão de herança, aí pode ser que ele seja herdeiro, sim. Vai haver herança também, mesmo no regime de separação de bens. Por quê? Divórcio é uma situação, herança é outra, sucessão é outra coisa. São situações diferentes. Institutos né? diferentes. Institutos diferentes. Por isso que tem essa confusão. É complicado entender? Às vezes a gente está falando aqui, não, mas não estou entendendo nada do que ela está falando. É difícil. Às vezes até eu mesma, a pessoa chega lá e fala assim, vamos desenhar, vamos fazer aqui direitinho para a gente ver, para não errar, né? Para a gente fazer a partilha certinho. E com essa proposta, qual que vai ser a novidade? O cônjuge, ele vai continuando a ser herdeiro necessário, mas ele só vai ter direito à herança geral se não houver descendentes, ou seja, se não houver filhos e nem se houver ascendentes. Uma situação que há filhos e que há ascendentes, pai e mãe do falecido, o cônjuge não vai ser herdeiro. Ele vai ser meio, a ameação dele vai dar garantida, mas a questão da herança, ele não será mais herdeiro. Ainda sobre a separação de bens do jeito que está hoje, quando o casal é em separação de bens. Outra dúvida aqui, você falou que ele vai ser herdeiro, mas ele não vai ser meio, em caso de uma das partes falecer, correto? Isso, no caso de falecimento. Aí eu te pergunto, digamos que eles são só os dois, não tem filhos, não tem nada. Aí morreu uma das partes. E aí eles construíram alguma coisa durante o casamento, às vezes o casamento é duradouro e tem uma questão muito longa ali. Se for que ele pode ter herança lá de alguma coisa que já tinha, ou tal, tudo bem. Mas ele não pode ter direito à metade dos bens. E como é que fica essa parte, se ele não tiver nenhum herdeiro? Aí vai pro cônjuge. Vai pro cônjuge? Aí vai pro cônjuge, tá? Ou então, por exemplo, às vezes ele nem tinha cônjuge, vai pros irmãos. Ali atrás. Os irmãos, ele vai continuar sendo a última ali categoria. Mas agora, pela proposta, se for aprovada, porque antes o cônjuge ele concorria com o filho na herança. Ele concorria com o ascendente na herança. Agora ele não vai concorrer mais. A meação dele vai estar resguardada. Aquele que adquiriu na constância da união estável do casamento, quando há meação, isso vai estar resguardado. Agora, a questão de herança, um outro bem, se tiver a existência de filhos, pai e mãe do falecido, é esses que vão ter prioridade em relação ao cônjuge. O cônjuge ele não vai receber herança se tiver filhos, pai e mãe vivos. O que hoje, né, acontece dele receber.